Olá, meus amados irmãos, é com grande prazer, com grande alegria que estamos chegando aqui com mais um vídeo para você. Mas antes eu quero externar a minha gratidão primeiramente a Deus pela sua vida, pela vida da sua família e também externar aqui a minha gratidão por você que é inscrito neste canal, por você que tem nos acompanhado aí assistindo os nossos vídeos. Você que tem deixado o seu joinha aí, o seu gostei, você que tem feito seu comentário, e sou grato a você. E quero aproveitar a oportunidade para pedir, continue assistindo os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, continue deixando aí o seu comentário, o seu joinha, e quero pedir a você que às vezes assiste, mas ainda não se inscreveu em nosso canal. Nos ajude, se inscreva neste canal e participe também com os seus comentários, compartilhando e nos ajudando aí a levar a mensagem da palavra do Senhor a tantas outras pessoas que carecem, que precisam ouvir a palavra de Deus. Meus amados, estamos aqui para mais um vídeo e neste vídeo nós vamos estar apresentando aqui, falando um pouco deste assunto, o Sermão do Monte. Sermão do Monte. É bem comum, né, ouvirmos aí nas igrejas, as pessoas pregando, falando sobre o Sermão do Monte, a mensagem do Sermão do Monte. Mas, analisando esse texto bíblico, eu achei por bem trazer esse assunto e hoje, nesse vídeo, nós vamos falar somente do versículo 3, tá? Por que do versículo 3? Porque os dois primeiros versículos são as palavras de Mateus apresentando, né, fazendo aqui a apresentação. Então nós não vamos comentar do versículo 1, versículo 2, vamos sim comentar o versículo 3, pois é do versículo 3 que o Senhor Jesus começa a falar. Eu vou ler aqui o versículo, né, o versículo 3, que diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui é o que está escrito, né, nessa tradução: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porém, a leitura no hebraico, ela não difere tanto assim, né? A diferença aqui é muito pouca. Não devemos nem levar em conta, né, em consideração a diferença. Não porque essa tradução aqui está errada. Não está errada. Tá uma tradução bem feita, tá? Tá muito bem fiel, ok? Então, mas eu quero ler aqui o versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, né? No caso, em hebraico, Matitiahu, que quer dizer presente de Deus, ok? Para você aí que tem o nome de Mateus, saiba o significado de seu nome. Matitiahu, que significa enviado, presente ou dádiva de Deus. Ok. Versículo 3 diz assim: Ashrei aniei harua, ki lahem malhut ha-shamayim. Ou seja, feliz, o que é bem-aventurado na tradução, em hebraico está feliz o pobre ou os pobres de espírito, que pois, ou porque, né? Porque ou pois, lahem, para eles, malhut é o reino hashamai, dos céus, certo? É o que está dizendo aqui. Eu fiz uma escritazinha aqui, que eu vou estar explicando para você, porque ela tem tudo a ver com essa outra aqui, também marcada de vermelho, tá? Mas antes, eu quero dizer para você que, nesta mensagem, a intenção de Jesus aqui com os seus ensinos é aplicar uma mensagem planificada. O que é uma mensagem planificada? Jesus, a intenção dele era levar uma mensagem, não uma mensagem que levantasse ou enchesse o ego das pessoas que estavam ali para lhe ouvir. Mas o principal, entenda, o principal objetivo
de Jesus com seus ensinamentos era levantar a autoestima de pessoas que estavam ali, que estavam abatidas, entristecidas, pessoas que não estavam sem ânimos. E você vai entender por quê. E entendendo o contexto histórico, você vai compreender perfeitamente a mensagem ensinada por Jesus. Bom, mas para isso, eu preciso falar um pouco sobre a Galileia e seus habitantes, tá? Vamos estar falando aqui, em rápidas palavras, sobre a Galileia e seus habitantes. A Galileia é uma das regiões da Palestina e na Galileia havia ali pessoas, ou a sua população, seus habitantes eram compostos de egípcios, árabes, fenícios e também judeus. Judeus que, após o exílio, após o cativeiro, resolveram se estabelecer ali naquela região, ali naquela província, tá? Ali na Galileia. Juntamente com estrangeiros gentios. Tudo começa aqui. Porque a Galileia, ela tinha uma fama de povo, digamos aqui, de o povinho, tá? É como se dissesse assim, o que tem de valor na Galileia? O que presta, o que pode ter de bom na Galileia? Então, os seus habitantes eram tratados com desprezo, preconceito, seus habitantes. Por quê? Porque era exatamente uma população mista, como eu disse, de pessoas egípcias, árabes, fenícios e de judeu, mas eram desprezados, rejeitados, eram menosprezados por quem? Eram menosprezados, maltratados pelos romanos e, pior, pelos próprios judeus, os judeus da cidade grande, os judeus da capital, que mesmo sabendo que aqueles habitantes da Galileia também eram judeus, havia judeu que habitava ali na Galileia, mas não eram considerados como judeus, tá? Eram galileus, como quem diz, quem são aqueles? É os galileuzinhos ali, tá? Então, a Galileia, ela carregou esse nome de desprezo. Apesar de Galileu ser a característica, levar o nome das pessoas que habitavam ali, tá? O nome da região mesmo. Mas, no citar os galileus, tinha esse peso, sim, de preconceito, de menosprezo contra os seus habitantes. Então, Jesus, que também era chamado de o Galileu, pelo fato dele ter vivido ali, foi ali que ele começou também a aplicar ali seus ensinos, também suas doutrinas, e também ali na Galileia, Jesus começou a chamar os seus primeiros discípulos, tá? Por isso ele era chamado também de o Galileu. Então, voltando aqui ao texto, o porquê dessa mensagem e o porquê desse paradoxo. Por que paradoxo? Porque não parece um paradoxo? Como ser feliz sendo pobre? Que está errado. Está errado, pois para muitos ali, a felicidade, o sinal de bênção de que o Eterno estava abençoando, era a riqueza, era posses materiais. Estava bem, estava rico, prosperando financeiramente, então o Eterno estava abençoando. Aí chega Jesus com a sua mensagem, traz esse paradoxo e vai e diz, não, feliz é os pobres. Aí quem não entendia, ficava, que negócio é esse? Mas aí ele diz assim, Ashrei Aniei Harua, feliz os pobres de espírito. Esse espírito pode ser chamado de espírito, pode ser chamado de
o mover, tá? Que é a mesma coisa, mover do Espírito. Mas o que é ser pobre de Espírito? A mensagem de Jesus não era para encher o ego de várias outras pessoas que estavam ali, e sim para levantar a autoestima daqueles habitantes da Galileia que estava baixa, e eles estavam praticamente sem ânimo, eles estavam entristecidos, pois eles estavam ali, eles iam até Jerusalém para adorar, ia ali uma vez por ano, e parece que quando eles chegavam ali, eles eram tolerados, não recebido, aceito, sabe, de braços abertos. Era como se houvesse apenas uma tolerância. Vamos tolerar. Não é sempre que eles vêm, viu? Era mais ou menos assim. Aí Jesus chega e diz: feliz os pobres de espírito, ou do mover. Jesus estava dizendo: olha, vocês habitantes da Galileia, vocês que são vistos com maus olhos, vocês que são tratados com desprezo, com menosprezo, vocês que são tratados com preconceitos, não se entristeçam. Vocês são felizes. Vocês são aprovados, pois essa questão de felicidade, ela é ampla. Ela é ampla. Ela está dizendo, esse termo aqui, ele também se aplica, eu posso dizer aqui que a pessoa que ele está feliz, ele é pobre de espírito, ele é feliz, porque o pobre de espírito, ele tem a aprovação do Eterno. Ele é aprovado por Deus. É isso que Jesus está dizendo. Sejam felizes, sejam aprovados pelo Pai, pelo Eterno, por serem pobres de espíritos, por vocês não serem arrogantes, por vocês não serem prepotentes. Sejam pobres do mover, sejam humildes, mas não esqueçam que isto torna vocês pessoas aprovadas pelo Eterno. Não importa o que a população dizem, não importa a forma como a população trata vocês, habitantes da Galileia. Apesar de que os judeus que habitavam na Galileia eram judeus, mas não eram tratados, não eram recebidos, abraçados como judeus. Você lembra daquela questão ali dos samaritanos, judeus e samaritanos? Pois com respeito aos habitantes da Galileia, também tem sim uma certa semelhança aí no tratar dos judeus e dos romanos, no caso dos galileus, ok? Então, o que eu quero dizer aqui para você, prezado irmão, prezado amigo que está assistindo esse vídeo, vai assistir esse vídeo, é que a mesma mensagem que Jesus aplicou ali para os habitantes da Galileia, pode ser para outros, mas aqui eu vou focar exatamente nos judeus que habitavam ali na Galileia, que eram tratados com essa indiferença, tá? Então, talvez muitos por aí estão sendo tratados com preconceito, não são aceitos por alguma razão no meio cristão, no meio evangélico, né? Às vezes você é tratado com preconceito por algum motivo. Mas o que eu quero dizer para você é que se você for tratado no meio religioso, for tratado com discriminação, com preconceito, mas o que importa para você é ser feliz, sendo pobre de espírito. Basta você não ter aquele espírito arrogante, prepotente, entendendo que suportando a afronta e o preconceito, você será feliz, porque será aprovado. Você pode não ter a aprovação do homem que te trata com indiferença, mas se você é humilde, se você não tem espírito de arrogância, você será feliz, porque você terá a aprovação do Eterno, ok? Agora, para finalizar, eu quero explicar aqui essa diferença, tá? Por que essa palavra aqui, o que ela tem a ver com essa? Tá? Eu circulei aqui. Aqui diz assim, aniei, pobre. Essa palavra aqui também quer dizer ani. Ani. Há uma diferença, porque é uma pronúncia
É como se fosse uma única pronúncia para dois sentidos, tá? Para dois sentidos. Então pode ser que um dia você ouça alguém dizendo Ani, aí dá uma explicação. Talvez outra vez você vai ouvir alguém falando Ani e vai dar outra explicação. Então eu lembrei desse detalhe, quem sabe vai enriquecer aí o conhecimento de alguém. Então essa expressão Ani, que é essa mesma aqui, a diferença é que esse Ani, com essa letra, Ain, aqui se trata, é o que te leva a conhecer, a entender, é o contexto, tá? Quando você vê essa palavra Ani, com essa letra aqui, o Ain, está se tratando de pobre, está chamando pobre, tá? O pobre, viu? E essa aqui também é Ani. Só que esse Ani, ele está escrito com a letra Aleph. Aleph. Então esse Ani com a letra Aleph quer dizer eu, tá? Eu. Se ler, por exemplo, se ler assim, Ani, Ani. Aqui esse Ani você escreve desse jeito. E a segunda vez você escreve assim, aí você é como se você estivesse dizendo eu, pobre, tá? Eu, pobre, viu? Foi só um simples detalhes, mas quem sabe aí pode sim ajudar alguém, tá ok? Então, Ani com Aleph é eu. E Ani com Ain se trata de o pobre, tá ok? Então é isso, meus queridos. Expliquei aqui um pouco só do que está no versículo 3 e sou grato a todos vocês. E como eu pedi, assista o nosso vídeo, assista os outros vídeos e compartilhe, comentem e nos ajude. E logo estaremos fazendo um outro vídeo falando do versículo 4. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se assim nos permitir o Eterno.